Ei, pessoal, boa tarde. Deixa eu tentar melhorar aqui, ó. A gente vai falar então hoje sobre biologia dos condríctes, né? Essa disciplina da gente, basicamente, a gente vai ver peixes e anfíbios, né? Você já deve ter notado isso. Bem, biologia dos condríctes. Condrícte, pessoal, são peixes, né, de cartilagem, com esqueleto cartilaginoso. Condros significa cartilagem e ictis significa peixe, tá? Essa é a etimologia da palavra, ela vem do grego, cartilagem mais ictis, né? Peixes cartilaginosos. Esse grupo recebe nomes vernaculares, nome popular de tubarão, em inglês shark, arraias, em inglês rays, e quimeras, né? Em inglês quimera é escrito com CH, mas com a mesma pronúncia, quimera. É, é um grupo que é diversificado, né? Não é tão diversificado quanto os peixes ósseos, mas apresenta basicamente três morfologias muito bem definidas, né? A dos elasmobrânquios, né? No caso dos tubarões, dos batiformes, que nem as arraias, e das quimeras, que são os indivíduos conhecidos também como lebres marinhas. A gente vai ver um pouco mais à frente cada uma dessas morfologias, né? Mas pelo menos o tubarão e a raia, que são os mais comuns, você consegue diferenciar facilmente. Bem, características diagnósticas. Então, são animais mandibulados, né? Dentro do grupo que a gente está estudando, são os primeiros animais mandibulados, a linhagem mandibulada, né? Ou seja, a linhagem com a mordedura vertical, apresentando um dos arcos branquiais desenvolvidos para a formação da mandíbula, coisa que não tinha nos outros indivíduos que a gente chamou de ciclostomados, né? Surgimento e radiação em 430 a 407 milhões de anos atrás, no final do Siluriano, o início do Devoniano. O hábitat, maior parte é marinha, né, sendo cosmopolitas. O que é um indivíduo cosmopolita? É um indivíduo que vive no mundo todo, né? Você vai encontrar tubarão, né, desde os polos até os trópicos, em todas as faixas de água. Arraias também. Estuarino, né, ocasional, então, existe algumas espécies que visitam o estuário e até entram na água doce, né? O tubarão cabeça chata, que é aquele tubarão que causa bastante problema lá no Recife, né? Causa acidentes, porque ele é um animal extremamente oportunista. Ele entra no estuário, gosta de água rasa, né? Porque a cabeça chata dele facilita, né, ele entrar em ambiente mais raso. E algumas espécies são espécies de água doce, né? Principalmente as arraias. A gente não vai ter tubarões propriamente dito de água doce. O hábito desses animais é predador, né? Ou planctívoro. Aí tem um errinho de digitação, vou corrigir para vocês. Eles são pelágicos, ou seja, eles nadam na água, no meio da água, né? Ou podem ser bentônicos, aqueles que ficam ali repousando no fundo da água do mar, ou no caso de rios e lagoas, como é o caso das arraias. Mais ou menos 70 espécies descritas em 7 gêneros, né? E uma família. Ah, isso daí também está errado, vou fazer uma correção. Nutrição. Nos animais predadores, eles se alimentam de anelídeos, né, de moluscos, crustáceos, peixes, tartarugas, baleias vivas ou moribundas, né? Existe também o hábito saprofágico de qualquer animal grande morto, né? Isso a gente pode ver em vídeos, né, onde aparecem os tubarões tigre se alimentando de baleias, de tartarugas, né? E existe também aqueles tubarões que são suspensívoros e algumas arraias planctívoras. É o tubarão-baleia, tubarão megaboca, eles são basicamente planctívoros, eles se alimentam do material em suspensão, da matéria orgânica em suspensão, de crio, de plâncton, e algumas arraias também têm esse mesmo hábito, como é o caso da jamanta. A digestão.
Os animais apresentam um tubo digestivo completo, né, como todos os cordados, ele apresenta uma boca ventral com uma mandíbula, né, e aí a gente classifica como gnatostomado por conta disso. Os dentes são especializados, mas são homodontes na maioria das espécies, né? Existe alguma espécie ou outra que tem uma diferença de dente, mas não chega a ser heterodonte propriamente dito como um mamífero, né? Que tem dentes cortadores, perfuradores ou mastigadores. Homodonte, então, significa que os dentes da arcada dentária deles são todos similares, são todos semelhantes. Homo vem de igual e odontes de dentição, né, de dente. A cavidade oral, a boca dele é grande, sempre vai ser grande. Olha aqui, então a cavidade oral aqui, ó, a parte do céu da boca, o assoalho oral é bem grande. Apresenta aqui a câmara branquial, né, que é contígua com a cavidade bucal. O tubo digestório se inicia aqui pelo esôfago, aqui, ó, o esôfago dos indivíduos é aqui, tá? E um grande estômago, olha o estômago dele como é grande, né? O intestino dele é curvo em forma de J, tá aqui, intestinozinho aqui, ó, tá? E não é convoluto. Ele não possui aquelas inúmeras alças que a gente vê em outros animais, né, como aves e mamíferos. Como é que ele diminui, então, a passagem, a velocidade da passagem do alimento, para que ele possa absorver melhor esse alimento? Então, dentro do intestino desses animais, apresenta uma câmara chamada tiflossole. O tiflossole, ou, no caso aqui desses animais, é chamado também de válvula espiral, ela tanto reduz a velocidade da passagem do bolo fecal, do bolo alimentar desse animal pela luz intestinal, quanto ela aumenta também a absorção, a superfície de absorção, né, do intestino. Depois que passa, então, pelo intestino, o tiflossole, ele vai, o intestino vai se abrir, né, numa cloaca, né, e outra característica também do tubo digestivo não, do sistema digestório dele, não do tubo, mas do sistema, é que a glândula principal desse tubo vai ser o fígado, é grande, né, bem grande, olha aqui, aqui tem o tamanho do fígado dele, olha só, olha a massa que ele representa aqui no corpo do tubarão, e ele é riquíssimo em óleo, isso ajuda na flutuação, né, já que o óleo é menos denso do que a água, olha aí. Então aqui a gente tem um tubarão cachorro, né? Um cação-cachorro, mostrando aqui o seu grande intestino aqui, ó. E o lobo direito do intestino, não, desculpa, do fígado. Lobo direito do fígado, aqui o lobo esquerdo do fígado, aqui a cabeça dele, ó, né? Aqui a nadadeira peitoral esquerda e aqui as nadadeiras pélvicas. E aqui esse tubarão é um tubarão macho, por quê? Porque ele apresenta aqui, ó, essas estruturas aqui do metapterígio, que são os pares de claspers, que são as estruturas inoculadoras de esperma, né, desses indivíduos. Não são pênis, são claspers. A função é análoga, mas a estrutura não é homóloga. Ou seja, não é a mesma estrutura. Bem, então, falando aqui, mostrando, né, nesse corte, dá para mostrar várias estruturas do corpo dele, né? Aqui foi retirado o fígado, então mostra aqui, olha só, grande estômago dele aqui. Aqui o piloro, né, a válvula pilórica, que é o que é, impede a passagem do material fecal de volta para o estômago. Aqui o duodeno, olha só. Aqui a válvula espiral no intestino, certo? Órgão epigonal e aqui o testículo desse indivíduo. O cara se acha machão, olha só, o testículo dele tá aqui é a cabeça dele, tá? O testículo dele vem daqui até aqui, ó. Tá bom? E aqui é a glândula retal, que retira o excesso de sal e joga nas fezes desse animal. Tá bom?
Aí aqui mostrando mais uma vez a válvula espiral aqui em corte, num corte aqui parassagital, mostrando aqui, ó. Então, quando o animal se alimenta, aqui nesse caso a cabeça dele está para o lado de cá, está para o lado esquerdo. Aqui o fígado também é levantado. Aí aqui o alimento vem aqui e ele tem que passar junto às paredes do intestino, né? Pela luz intestinal e passar por todas essas câmaras aqui, essas microcâmaras, né? Diminuindo a velocidade da passagem do alimento para que ele seja melhor absorvido. Quanto mais tempo passa aí no intestino, mais absorção, maior absorção do alimento. Respiração. Esses animais apresentam, então, a respiração branquial, né? A respiração pelas brânquias, de 5 a 7 pares de brânquias expostas, né? No caso dos elasmobrânquios, que são os tubarões e arraias, e 4 pares de brânquias com opérculo, no caso dos holocéfalos, que são as quimeras. Olha aqui uma representação de um corte, né, no tubarão, mostrando aqui o focinho nessa porção anterior. Aqui a cavidade oral, a boca desse animal está para baixo, isso aqui seria um corte dorsal, né, infradorsal. Aqui a boca com as aberturas, a abertura dele é ventral, né, no plano, seção plana. Espiráculo se abrindo dorsalmente, o espiráculo faz com que ele possa respirar por baixo ou por cima, né? Expirar por cima, quando ele precisa encostar a boca no solo, no substrato. Aqui você vai ter a cavidade oral, cavidade respiratória, com as hemibrânquias, tá certo? Com as fendas branquiais. Então, aqui, ó, cada partezinha dessa aqui pintada de preto é uma hemibrânquia, tá? As duas metades de hemibrânquia sob o arco respiratório, o arco branquial, vai se chamar de holobrânquia. Essa porção de cartilagem aqui chama, é o septo branquial, tá certo? E essas pontinhas aqui são os rastros branquiais. E nesse caso aqui, quando você olhar de lado, o tubarão tem aqueles cortes no lado do que seria o pescoço dele, essa aí é a fenda branquial, que aqui a gente chama de gills lict, tá? No caso de elasmobrânquios, a narina não vai se abrir na boca, tá certo? Ela vai ter uma abertura aqui, tá? E essa abertura, ela vai estar conectada aos nervos olfatórios, né, na câmara olfativa desses animais. Excreção, né? O balanço osmótico, ou seja, os fluidos são isosmóticos ou levemente hiperosmóticos com a água do mar. O que é que isso significa? Isosmótico, a quantidade de sais dissolvidos nas células desses animais tem a mesma quantidade de sal na água do mar. Ou levemente hiperosmótico, quer dizer que tem um pouquinho, pode ter um pouquinho mais de sal, né, dentro da célula do que no ambiente aquático. Com isso faz passar um pouquinho de água para dentro, né, da célula. E aí, o que é que vai acontecer? A gente tem que equilibrar isso daí através do processo chamado excreção, tá certo? O balanço osmótico ocorre através da excreção, que vai uma parte pelas brânquias e outra parte pelos rins. Isso também é a eliminação de compostos nitrogenados que são obtidos onde? Quando a gente se alimenta de proteína, a proteína degradada se transforma em amônia, tá? E a amônia é extremamente tóxica para o nosso corpo. Por isso, ela tem que ser retirada do corpo e jogada na urina para que a gente excrete, né? São as excretas nitrogenadas. No caso dos peixes de água doce, eles podem excretar à vontade, né? Tirar isso à vontade, porque eles têm muita disponibilidade de água. Um peixe de água salgada tem menos água, tá certo? Disponível do que um peixe de água doce. Afinal de contas, a água de fora do corpo dele também tem sal. Por isso, eles podem excretar, né, ao invés de amônia, a ureia, né? Nesses animais aí, o rim dele é do tipo opistonéfrico, e além disso, existe alguma outra coisa que ajuda a tirar
o cloreto de sódio do corpo dele, o excesso de cloreto de sódio, que são as glândulas retais, ou glândula de sal. Essa glândula, ela retira o excesso de sódio do plasma sanguíneo e joga lá no intestino desse animal, e aí então sai junto com as fezes o excesso de sal no corpo dos tubarões. E está aqui, né? Glândula retal, essa estrutura aqui, fica próxima aqui, ó, do reto do tubarão. Tá? Circulação. A circulação dos tubarões, assim como dos outros peixes, é uma circulação do tipo simples. A circulação, o que é uma circulação simples? A circulação simples é a circulação onde passa somente o sangue venoso pelo coração. Tá? A pressão, por conta disso, é uma pressão baixa. Né? O sangue desses animais apresentam eritrócitos, nucleados, e leucócitos e trombócitos, tá? O eritrócito, quais são os eritrócitos? São as células vermelhas do sangue, são as células que carregam o oxigênio e o gás carbônico, ou seja, os gases respiratórios. Por quê? Porque ela possui a hemoglobina, que é o pigmento respiratório dos cordados. O coração é localizado na cavidade pericárdica, que fica ventral, a faringe, né? E apresenta como cavidades o seio venoso, o átrio, o ventrículo e o cone arterioso. As cavidades que são contráteis, realmente, que dão pressão para que o coração leve sangue para o resto do corpo, são somente o átrio e o ventrículo. Tá? E aqui eu estou mostrando, né, um esqueminha que tem aí a circulação do tubarão. Isso aqui é extremamente importante para você entender os demais vertebrados. Olha só, aqui mostrando, vamos começar aqui no coração. Está aqui o coração, deixa eu ver se tem animação, não tem. Essa daqui, né, mostra, puxando para cá, mostra aqui as duas cavidades contráteis, aqui o átrio e o ventrículo. O sangue, quando chega no corpo do tubarão, chega no coração do tubarão, ele se acumula aqui no seio venoso, né, os sinos venosos, e aí daqui ele é levado ao átrio, que bombeia para o ventrículo, que tem uma parede muito maior e mais muscular, e esse ventrículo joga para o cone arterioso, onde esse sangue vai ter a sua pressão regulada, né? Aqui ele leva para a aorta ventral, e a aorta ventral irriga os vasos dos arcos branquiais. Então, aqui o sangue venoso, bombeado pelo coração, chega na região respiratória, que são os arcos branquiais do corpo dele, certo? Chegando aqui nos arcos branquiais, o que é um vaso calibroso vai se transformando em capilares cada vez mais finos, ao ponto desses capilares formarem uma rede tão grande que essa rede chega a deixar o oxigênio, né, penetrar nele e liberar o gás carbônico. O gás carbônico liberado, então, vai ser lançado para fora do corpo do animal pelas brânquias, e o oxigênio que está lá na água vai se ligar à hemoglobina. Esse sangue agora deixa de ser um sangue venoso e passa a ser um sangue arterial. O sangue, então, arterial é coletado pelos arcos aórticos aqui, olha só, e leva esse sanguezinho aqui para o cérebro, na carótida interna, e o cérebro consome o oxigênio e libera o gás carbônico. E aí ele volta, o sangue vai voltar para o corpo, né, pela carótida externa aqui, ó. Tá? Aqui existem as aortas dorsais pareadas, tá, no corpo do tubarão. E aí esse sangue que vai ser levado para até aqui, ó, pela essa artéria caudal aqui, ó, tá? Até o final do corpo do animal, sendo distribuído o sangue aqui em cada porção dessa daqui, tá? Aqui na porção aqui, ó, da artéria subclávia, tá aqui, ó, que vai irrigar a movimentação lateral do corpo do tubarão e, fundamentalmente, as nadadeiras peitorais. E, logicamente, o sangue que vai ser, o oxigênio que vai ser consumido aí vai ser
trocado por gás carbônico na veia subclávia que volta para o coração. Aqui, continuando, vai a artéria celíaca levar aqui, ó, o sangue para o fígado, sangue arterial, hein? Para o fígado e para o estômago, tá? A anterior mesentérica vai levar o sangue para o intestino e o sistema porta-hepático. Olha aqui, ó, sistema portal, tá certo? Mas esse aqui ele vai irrigar de oxigênio o sistema porta-hepático. E aqui, ó, a artéria passa a deixar de ser pareada, aqui, ó, a artéria dorsal pareada. Não é mais pareada. Ela vai levar sangue aqui, então, para o rim e para o sistema genital, então passa a ser a artéria genital, né? E a artéria renal aqui. E continuando o corpo do bicho, levando sangue para toda a musculatura da cauda, passa, né, a ser o final da artéria caudal. Voltando, a veia passa a ser a veia renal portal, olha aqui, ó, renal portal. E aqui a lateral abdominal, olha só. Ah, esqueci de falar aqui da artéria ilíaca e da veia ilíaca, tá? A artéria ilíaca é que vai para a nadadeira pélvica. E a artéria é que sai daqui, artéria ilíaca, veia ilíaca. E aí se transforma aqui em lateral abdominal, tá? Então, os principais vasos do corpo, a aorta ventral, a aorta dorsal, os arcos aórticos e a artéria caudal. Sustentação. O corpo é cartilaginoso. Não há nenhum tipo de célula óssea. Pessoal, às vezes a pessoa diz assim, o indivíduo cartilaginoso não tem esqueleto. Ele tem esqueleto. O esqueleto, ele é um esqueleto mais leve. Ele é um esqueleto mais flexível. Ele possui carbonato de cálcio, né? Mas não possui o que define um esqueleto ósseo, que são os osteócitos. Não existem células ósseas no esqueleto do tubarão. No esqueleto dos condrictis, existe apenas células cartilaginosas, de tecido conjuntivo cartilaginoso, e não de tecido ósseo, tá? Aqui mostrando a região da cabeça, tronco e cauda, né? Tem uma mosquinha muito chata hoje aqui, né? Mostrando aqui no crânio a região rostral, né? A porção anterior do focinho, com a cápsula nasal aqui, olha só, né? A cartilagem de Meckel, que é a primeira, olha, lembra do que eu falei dos arcos branquiais? Isso aqui é a transformação do arco branquial em um aparato mordedor vertical, coisa que não tínhamos lá nos agnatos, nos ciclostomados. Aqui a cavidade orbital, tá? Ele vai ter o olhinho dele aqui. O osso, o arco palato quadrado, que vai ser a contraparte da cartilagem de Meckel, ele vai fazer a parte de cima das maxilas, e a mandíbula vai ser a cartilagem de Meckel. Tá? Meckel, não Merkel, Meckel. E aqui a cápsula óptica, né, do sistema cerebral desse animal. Isso aqui tudo, pessoal, é chamado de condrocrânio, ou seja, é o crânio cartilaginoso. É o crânio que segura, que sustenta os órgãos do sentido na cabeça do animal, tá? E essa porção aqui, olha só, formado por esqueleto visceral, ou seja, o esqueleto dos arcos branquiais, é chamado de esplancnocrânio, né, o esqueleto visceral, que são os arcos branquiais aqui, ele mostra de 3 a 7. Tá? Isso aqui é o que é a coluna vertebral dele, tá? E aqui mostrando a cintura peitoral. Esse osso aqui, essa grande estrutura, é a barra escápulo-coracoide, tá? E isso aqui é o restante da nadadeira peitoral, né, e da cintura peitoral desses animais. Aqui tem pequenas costelas, mostrando aqui as costelas, tá? Aqui as cartilagens da nadadeira dorsal, né, com a base articulada, todas as duas têm a base articulada, e aqui a nadadeira pélvica, tá? Eu não vou aumentar o nível de
de detalhamento nesse esqueleto, porque não é a função dessa disciplina. Quem sabe quando for fazer a disciplina de ictiologia, se eu ofertar como optativa, né, se houver demanda, a gente pode melhorar aí esse detalhamento, né, nos esqueletos dos peixes. Sustentação, então o corpo, mais uma vez, é um corpo cartilaginoso, não há nenhum tipo de célula óssea, o esqueleto dele apresenta, né, estrutura de esqueleto axial, o crânio é dividido em condrocrânio ou neurocrânio, abrigando o cérebro e os órgãos dos sentidos, o esplancnocrânio, né, apresentando arcos branquiais, né, o dermatocrânio é desenvolvido com uma camada dérmica que recobre o condrocrânio e o esplancnocrânio, mas isso somente nos osteícteos. Apresenta uma coluna vertebral com vértebras anficélicas, ou seja, elas são cavadas tanto na região cranial quanto na região caudal, elas são côncavas. O tronco vertebral, né, tem a região do tronco, né, passando da cabeça, entre a cabeça e a cauda. E aí, professor, como é que eu sei nesse peixe aí onde é o tronco? Terminou a cabeça, começa o tronco e o tronco acaba onde inicia a cauda. E onde é que inicia a cauda? Logo depois do ânus. Terminou o ânus, é cauda. E aí, a partir do ânus para trás, são as vértebras caudais. Olha, eu coloquei aqui, então, mostrando um pouquinho mais de detalhe, um condrocrânio e esplancnocrânio para vocês. Tá? Não tem o dermatocrânio aqui, porque isso é coisa de osteíctide. Inclusive, nós temos dermatocrânio porque também somos osteítes. Tá? Eu vou passar essa parte aí, porque isso aí é o dermatocrânio, tá? Tá. Isso aqui é mais uma coisa interessante. A suspensão mandibular. A suspensão mandibular, ela define linhagens dentro de vertebrados. E aí, nesses animais, por exemplo, a gente tem a suspensão mandibular como definição dos pontos de conexão da mandíbula ao crânio. Olha só, aqui, né, a gente está mostrando um ancestral onde ele tinha aqui o palato quadrado e a cartilagem de Meckel, né, bem junto ao condrocrânio, né? E aqui uma iomandíbula aqui, ó, levemente presa, né? Isso daqui é o chamado, né, a suspensão mandibular do tipo anfistílica, ou seja, ele tinha tanto a iomandíbula quanto o palato quadrado firme aqui, ó, segurando aqui o sistema, o condrocrânio. No caso de alguns peixes do sistema cartilaginoso aqui, da classificação de peixes cartilaginosos, o tipo de suspensão mandibular é do tipo iostílica, tá? Onde você vai ter aqui a iomandíbula, né, segurando o condrocrânio, né, apoiada no condrocrânio, e a, o palato quadrado, que é esse arco aqui, ele levemente solto aqui, ó. Isso aqui ele se fixa só por tecido conjuntivo. Quem já viu filmes de documentários sobre tubarão, já deve ter visto o tubarão projetando a boca, né, para frente e vendo ele se alimentar, como essa região da boca é solta. Quando o tubarão morde, por exemplo, pessoal, e ele balança a cabeça para um lado e para o outro, ele faz o movimento de serrote, né? Ele serra, porque a cabeça é jogada para um lado, a maxila, a mandíbula para o outro, e aí ele consegue fazer isso. Com isso, a mordida dele é mais eficiente. Rapidamente ele consegue romper, cortar uma perna de um surfista, cortar a o couro de uma baleia ou o casco de uma tartaruga, né, por conta dessa movimentação. Nos peixes pulmonados, né, como é o caso lá da piramboia, ou no caso das quimeras, o tipo de ligação é essa aqui, ó, autostílica. O quadrado, certo? Ele vira um ossinho bem pequeno. E aqui vai surgir, né, os pré-maxilares. E olha aqui, o dentário, a cartilagem de Meckel é recoberta por uma camada de dermatocrânio, formando um novo, né, aparato mordedor com o dentário, onde são
inseridos os dentes, né? E aqui, essa estrutura aqui desenvolve, né, no caso dos teleósteos, uma forma de crânio modificado com a suspensão mandibular modificada, chamada iostílica modificada, e nos mamíferos, como nós, o dentário e o osso escamosal é quem faz essa suspensão mandibular, tá certo? Por quê? Porque esses ossinhos aqui, ó, eles vão evoluir para os ossos do ouvido da gente, tá? E a gente vai estudar isso aí mais à frente, tá? Então, só lendo aqui, suspensão mandibular define os pontos de conexão da mandíbula com o crânio. A anfistílica é uma mandíbula, né, ióide fixo diretamente no crânio. A iostílica condricte, o ióide é ligado diretamente no condrocrânio. A iostílica osteícte, como anterior, mas recoberto por dermatocrânio. A autostílica não envolve o ióide na conexão cranial. E a craniostílica, o processo angular da mandíbula se liga ao crânio, tá? Musculatura. A parede corporal desses animais é composta por miômeros em forma de zigue-zague. Quem algum dia tiver a oportunidade de comer carne de cação, né, que é a carne de tubarão, quando eles botam lá como cação, mas na verdade o peixe é o tubarão, ela é formada assim. Você tirar o couro, você vai ver a carne do tubarão, né, a musculatura, com esses miótomos aí, esses miômeros, em zigue-zague. Está aqui mostrando o septo horizontal, os miômeros com dobramento complexo. Para que ele tem esse dobramento complexo? Para segurar, ele se fixa, o músculo fixa-se a parede corporal na pele, na musculatura e no esqueleto, né? Nossa musculatura é diferente, ela se liga principalmente nos ossos e nas cartilagens. Poucos ossos, alguma estrutura dérmica que a gente tem, né, musculatura dérmica que a gente tem, ela tem outras funções e não a função de locomoção. Mostrando então a cabeça do tubarão em detalhe aí, tem os principais músculos do corpo dele, como o levator palato quadrate, né, para quê? Para fechar a boca, e o addutor mandíbula, que é o que vai abrir a boca, tá? O levator e o mandíbula vai fazer com que ele abra a câmara branquial e a musculatura epibranquial vai mover essas brânquias, né, junto com o ióide constritor, né, que vai estreitar a cavidade da respiratória, né? Aí aqui estão os músculos do pescoço, né? Aqui a musculatura da cintura peitoral, né, para que ele possa mover a nadadeira. E aqui, ó, septo esqueletógeno, tá certo? Aqui, ó. E a musculatura epaxial, indiferenciada, tá? De musculatura hipaxial. O que é uma musculatura epaxial e uma musculatura hipaxial? Axis significa eixo. Então, tudo que tiver acima da coluna vertebral é musculatura epaxial. Os músculos das nossas costas são músculos epaxiais. Tudo que estiver abaixo da coluna vertebral é hipoaxial, está abaixo do eixo. Tá bom? Locomoção. Então, a propulsão desses animais ocorre principalmente pela nadadeira caudal, né? O tubarão nada principalmente com a nadadeira caudal. No caso dos batóides, né, que é o caso das arraias, por exemplo, você vai ter um movimento com nadadeira peitoral, né? Então, a cauda das arraias é uma cauda diminuta, é uma cauda modificada, muito pequena, tá? Não tem função nadatória na maioria delas, e aí ela desenvolve o nado, né, com a nadadeira peitoral. A frenagem ocorre com o movimento, né, de rotação das peitorais e pélvicas. A arfagem com peitoral e pélvica quer dizer que ele levanta a cabeça ou abaixa a cabeça. A guinada, né, é a troca de direção, né, ou seja, que a gente chama de dobrar, curvar para um lado e para o outro. E o balanço é virar o corpo, né, no sentido de rotacionar o corpo
na horizontal. Tá? Apresentam uma nadadeira dorsal, né? Aqui a nadadeira dorsal anterior, nadadeira dorsal posterior, uma nadadeira anal. Aqui não é não é um condrict, tá? Só aproveitei aqui essa imagem. E possui como nadadeiras pares as peitorais e as pélvicas, tá? E para arrumar tudo isso aí utilizando então o sistema de coordenação, sistema nervoso. Eles apresentam um cordão nervoso dorsal, tá certo? E um encéfalo diferenciado. O encéfalo possui dois lobos olfatórios, dois hemisférios, dois lobos ópticos, cadê aqui? Mostrando aqui já. Uma medula oblongada, tá certo? A medula dele vai ser uma medula oblonga, tá? Com 10 pares de nervos cranianos e 3 canais semicirculares, ou seja, ele já tem uma noção tridimensional do ambiente onde eles estão inseridos. Aí aqui mostrando as áreas cerebrais, aqui o prosencéfalo dividido em telencéfalo, que é a porção anterior, né, onde você vai encontrar o córtex e o bulbo olfatório, e o diencéfalo, onde você vai ter aqui uma glândula pineal, tá? E o hipotálamo e a pituitária, responsável aqui pelo sistema autônomo. Aqui no mesencéfalo você vai ter o teto cerebral, tá? No rombencéfalo, você divide então ele em metencéfalo, onde você tem o cerebelo, que é responsável pelo equilíbrio corporal, e o mielencéfalo, onde você tem aqui o ventrículo 4, que vai ser a saída dos nervos cranianos, tá? Espinhais, melhor dizendo. Sobre órgão do sentido, esses animais passam agora a ter neuromastos na linha lateral. O neuromasto, pessoal, ele é uma estrutura, vão ser órgãos pequenos, tá? Responsáveis pela captação da perturbação mecânica da água. Ele funciona como se fosse um toque à distância, como se fosse um campo de força, entendendo o ambiente que se move na água ao redor desses animais. Tá? Eles são formados por uma célula ciliada, tá? Olha aqui, conjunto de células ciliadas, cobertas por uma cúpula gelatinosa. À medida que ocorre perturbação na água, essa cúpula gelatinosa, né, que está dentro de um canal, de um canal da linha lateral, ela vai ser perturbada. Quando ela se perturba, ela vai mover esses cílios. Quando esses cílios se movem, ocorre uma diferença de potencial, excitando esse cílio, e aí esses cílios, são chamados de cinecílios, eles vão registrar, né, um pulso nervoso para o cérebro, que vai entender, né, ele vai pegar todas as perturbações de todos os neuromastos e entender aquilo ali, ou como um predador, ou como uma presa, ou como uma perturbação de uma onda da água, ou como uma corrente, ou como, né, a velocidade da água correndo pelo corpo. Ele funciona muito parecido, é como se fosse algo entre o tato e a audição da gente. Tá? Aqui na cabeça do tubarão possui também uma estrutura que a gente não consegue nem entender, um sentido que a gente não tem, que é o sentido de campo eletromagnético. Tá? Então, a face dos tubarões, e aqui, quando eu coloquei aqui esse tubarão martelo, imagina que tudo isso daqui tem espalhado nessa placa do tubarão martelo aqui, ou seja, que tem uma área muito maior. Né? São as ampolas de Lorenzini, são canais preenchidos com gel eletrocondutor, terminando em células ciliadas eletroreceptoras, tá certo? Eles são uma derivação do neuromasto. Eles vão detectar campo elétrico. Tá, o cara está lá embaixo, na água, para que é que ele precisa detectar o campo elétrico? Pessoal, ouviram falar de diferença de potencial no slide passado, na folha passada? É exatamente isso. Toda célula viva produz eletricidade. Tá? Quem assistiu Matrix sabe disso. Apesar de que lá eles usaram a teoria de forma meio pseudocientífica, né? Mas lá as máquinas tomaram conta dos seres humanos
e utilizaram cada humano como se fosse uma pilha, porque quando a gente se alimenta, a gente produz energia e produz energia elétrica também em cada célula, tá? Só que não a ponto de carregar um supercomputador. Mas bem, se o indivíduo que está vivo, né, um peixinho vivo, produz eletricidade, se ele estiver escondido embaixo de areia, mesmo assim o tubarão vai conseguir encontrá-lo, né? É o caso lá dos linguados. O linguado é um peixinho achatado que ele se mergulha na areia lá no fundo do mar, mas o tubarão consegue encontrar ele, mesmo assim, mesmo que ele esteja camuflado. Mesmo que o tubarão esteja totalmente cego, ele consegue encontrar a sua presa através do sentido elétrico que eles têm. Tá? Olha aí, esse experimento de eletrolocalização ou eletrolocação dos tubarões, o cara pegou, colocou num tanque um tubarão e botou areia no fundo do tanque, encheu de água e colocou alguns linguados lá. Então, o tubarão ele pode localizar então um peixe coberto por areia, mesmo que ele não esteja vendo o peixe, ele encontra lá. Tá? Aí o cara pegou e cobriu com agar, que é uma geleia, uma gelatina, tá certo? Para anular o olfato do tubarão, né? Então ele cobriu o peixinho lá, botou num tanque lá dentro do tanque, o peixe coberto com placas de agar, né? E aí o peixe, o tubarão não conseguia sentir o cheiro do linguado, mas conseguia sentir a eletricidade. Ele atacou o peixe mesmo assim. Quando o tubarão foi colocado lá no tanque com pedaços de peixe colocado lá, ele atacou os pedaços da presa porque ele não sentia a eletricidade, mas sentia o cheiro da presa. Tá? E quando eles colocaram o linguado coberto com uma manta de isolamento elétrico, o tubarão não conseguiu identificar o linguado e não atacou, ele ignorou o linguado. Em último caso, foram colocados enterrados na areia eletrodos que imitavam a eletricidade do corpo do linguado, tá? E aí o que foi que aconteceu? O tubarão atacou os eletrodos, né? Sendo enganado, né? Achando que eram organismos vivos, tá? Então, continuando aqui falando sobre órgãos do sentido. Esses indivíduos apresentam uma retina rica em bastonetes, ou seja, eles são especialistas em detectar movimentos na água. Uma coisa também que é interessante, tem vários animais que têm hábito de caça noturno, é o chamado tapetum lucidum, certo? Que é uma estrutura após a retina desses indivíduos, né? Que provê para eles o quê? Uma visão no escuro. Como acontece isso? Não é no escuro total, mas assim, a visão na penumbra. Quando a luz passa pelo olho e chega até a retina, uma parte da luz pode passar da retina também, né? E aí, o que é que acontece? Nesses animais, o olho tem um tapete de guanina. Guanina, pessoal, quem sabe aquele peixe branquinho, que é prateado, a escama da branquinha é repleta de guanina, né? Daquelas piabinhas que são prateadas. A guanina, ela reflete a luz. Então, quando a luz passa por dentro do olho, passa pela retina, né? E bate na guanina, ela volta pela retina de novo, ou seja, eles têm quase o dobro da quantidade de luz na retina deles. E isso faz com que eles enxerguem muito melhor do que os indivíduos que não têm isso daí na penumbra. Então, as células ricas em guanina repousado como placas sobre a coroide atrás da retina agem como espelho reenviando a luz para a retina. Além disso, eles possuem uma adaptação para a visão no claro. Quando a água, né, do mar está muito clara, o sol está muito forte, o olho dele faz com que os melanócitos se espalhem, né, e aí eles capturem o excesso de luz, né, sob o tapete lúcido, fazendo com que o olho dele pareça um olho negro, um olho escuro, né? O olho de tubarão, olha aí, certo?
E, além disso, os tubarões também têm a chamada membrana nictitante, que é uma pálpebra opaca para proteger eles quando eles estão atacando as presas. Certo? Olha aí, o olho negro do tubarão. Isso aparece até em desenho animado. Não me lembro qual é o desenho que aparece o tubarãozinho quando ele fica com a cara de mal, o olho dele fica totalmente preto. Órgão do sentido. Então, o equilíbrio estático desses animais, ou seja, a noção tridimensional de equilíbrio deles, ocorre, né, a partir de agora de todos os outros vertebrados, utilizando os sentidos de 3 canais semicirculares. Né? O canal rostral, né? Um canal horizontal e um canal caudal. Né? Olha só, aqui ó, são 3 canais colocados em ângulos diferentes. Tá? Aqui são os sacos aqui, o sáculo, né, e o utrículo, são aqui as vesículas do ouvido interno, tá? E aqui o duto endolinfático, para dar a noção de pressão, né, auricular, de pressão do ambiente. O olfato, então, eles apresentam 2 sacos olfatórios secos, exceto nos holocéfali, né? Os lóbulos olfatórios são muito bem desenvolvidos. Os tubarões podem detectar odores em concentrações menores que 1 parte por bilhão. Aquela história de que eles encontram um copo de sangue em 1 bilhão de copos de água é verdade. Certo? A reprodução desses animais é uma reprodução sexuada, uma fecundação interna, no caso de Clasper. Né? Eles utilizam Clasper e eles são dioicos, ou seja, cada sexo é colocado num ambiente diferente, ou seja, tem sexos separados. Alguns deles apresentam, né, o desenvolvimento direto, sendo vivíparos, ou seja, colocam o tubarãozinho inteiro para fora do corpo. Alguns são ovovivíparos, eles têm uma bolsa onde eles desenvolvem dentro do corpo, como se fosse uma grande membrana, e os filhotinhos ali dentro. E alguns são ovíparos, olha só. Isso aqui é uma bolsa de sereia, é um ovo de tubarão. O pessoal chamou, apelidou de bolsa de sereia. Tá? A nutrição dos embriões é lecitotrófica, ou seja, no caso dos indivíduos ovíparos, eles possuem uma gema, e hematotrófica, chamado ovo de leite, que ocorre dentro da mãe. Né? No caso dos ovovivíparos, e placentotrófica, no caso dos tubarões, que são vivíparos. Tá? Organização taxonômica e evolutiva. Então, os tubarões são craniatos, tá? O subfilo craniata, pertence à superclasse Gnatostomata e à classe Chondrictis, né? Aqui eu estou mostrando uma quimera. Eles são holocéfali, né, da subclasse holocéfali, né, e é igual ao clado eucondrocéfali. Dentro de quimeriformes, você vai ter a família Calorhictide, que é essa quimera bonitinha que tem aí, né, a quimera nariz de gancho, o Rhinoquimeride, que são as quimeras de nariz longo, e a quimeride, que é a quimera normal ou comum, chamado também peixe-rato. Tá aí, ó. Essa daqui é um rinoquimeride e esse daqui é um quimera comum, ou peixe-rato. Parece um ratinho mesmo. Elasmobranque, né? Pertencente aí à infraclasse Euselac, né? Dos Selacias significa tubarão, né? E tem as ordens heterodontiformes, orelolobitiformes, lamiformes, carcariniformes, que é o caso aqui do tubarão branco, do grande tubarão branco, hexaxiformes, esqualiformes e esquatiniformes, que são os cações gata. No caso dos batóides, das arraias, você vai ter as torpediniformes, que é uma ordem das arraias elétricas, os pristiformes, que é o caso lá dos peixes serra, ragiformes, que é o caso das arraias mantas, e miliobatiformes, que é o caso das arraias de água doce. Olha só aí os bichinhos, como são bonitos. E aqui está mostrando a filogenia deles aí, como essas estruturas, como esses nomes aí que eu falei para vocês, se organizam em termos de parentesco. Sendo que todos eles apresentam um endoesqueleto recoberto por cartilagem prismática calcificada,
Apresenta um clasper como um órgão copulador especial derivado do metapterígio, que é essa porção final aqui. Imagina que você divide isso aqui em três, né? né? O propterígio é essa porção anterior aqui, que dá sustentação à nadadeira pélvica. O mesopterígio é essa posterior aqui, que é a área de natação da nadadeira pélvica, ou área de estabilização. E o metapterígio, no caso desses animais, é transformado em clasper. E aqui são as escamas placoides no corpo desse animal. Às vezes a gente olha para o tubarão e pensa que ele tem um corpo liso. Não, mas tem escama, né? E essa escama ela é recoberta por dentina. Muito interessante. Interações ecológicas, presa-predadores, podem ser generalistas ou restritos. Alguns são suspensívoros, como eu já havia falado, né? Algumas quimeras são herbívoras, tá? E como comensalismo, eles são hospedeiros de rêmoras, né? Em geral, não realizam parasitismo, né? E o nicho de importância ecológica, eles são carniceiros, predadores de topo de cadeia, né? E servem como espécie chaves. Olha só as rêmoras aí. Tubarão, a gente tem um monte de mitologia, né? Envolvendo tubarão. A pessoa acha que são animais do mal, principalmente depois do filme do Spielberg, de 75, né? Mas causam realmente alguns acidentes, mas é muito pouco. E a importância comercial é pequena no Brasil, a gente come cação como uma carne barata, mas existe um mercado negro chamado de finning, que é a extração somente da nadadeira dos tubarões, e isso é muito triste, tá? Principalmente nos mercados asiáticos. Faz a sopa de barbatana de tubarão, e diz que tem poderes mágicos. Só baboseira, tá bom? Pessoal, a gente terminou aqui a parte, né, de conteúdo da aula e eu vou encerrar a gravação.